A batalha pelo céu sobre a Europa devastada pela guerra foi um dos, se não, o mais crucial teatro de guerra contra a Alemanha nazista. A campanha de bombardeio estratégico realizada pelos aliados cresceu em força a cada ano que passava, até literalmente milhares de bombardeiros pesados de 4 motores, como o americano B-17 Flying Fortress e o B-24 Liberator, bloquearam o sol durante o dia. À noite, aviões britânicos e canadenses transformaram a escuridão em um brilho laranja de chamas, enquanto suas bombas explodiam abaixo. No entanto, uma parte frequentemente negligenciada dessa história é a pequena, mas intrigante contribuição da União Soviética na história da campanha de bombardeio geral. Não possuindo uma vasta armada de bombardeiros pesados de 4 motores, a história soviética é, em vez disso, uma de retribuição simbólica. Pois enquanto os exércitos da Alemanha pareciam imparáveis nos primeiros meses da Operação Barbarossa, as aeronaves soviéticas lutaram contra as probabilidades para provar ao seu povo que os fascistas não eram invencíveis. Esta é a história da dramática campanha de bombardeio de Stalin em 1941 contra a capital nazista, enquanto sua própria capital estava cada vez mais ameaçada de ser invadida por tropas alemãs. Bem-vindo às guerras do mundo. Em 22 de junho de 1940, uma aeronave desconhecida para os habitantes da capital soviética foi avistada zumbindo no céu. Era um bombardeiro Junkers Ju-80 e 8D da Luftwaffe, encarregado de realizar um reconhecimento fotográfico da cidade, e ao fazer isso, tornou-se a primeira aeronave alemã a chegar a Moscou. No mês seguinte, as missões de reconhecimento da Luftwaffe aumentariam em frequência, permitindo que os comandantes alemães construíssem uma imagem detalhada da cidade e monitorassem o progresso de suas preparações defensivas à medida que a Wehrmacht avançava. Em 18 de julho de 1940, a imagem de inteligência que a aeronave alemã havia construído da cidade foi apresentada ao chefe do Estado-Maior do Exército Alemão, Generaloberst Franz Halder, que identificou uma série de alvos de alto valor para uma campanha de bombardeio aéreo. Tais alvos incluíam junções de ferrovias e estradas para interromper o fluxo de suprimentos para a cidade, as usinas hidrelétricas de Moscou, várias fábricas de armamentos e numerosos alvos simbólicos, como o Kremlin, sede do poder soviético. Depois de apresentar esses alvos a Hitler, no dia seguinte, 19 de julho, o Führer assinou a diretiva Oberkommando des Heeres 33, que autorizava uma série de ataques aéreos a Moscou em preparação para o ataque terrestre para tomar a capital de Stalin. A campanha aérea contra Moscou foi apelidada de Operação Clara Zetkin, em homenagem à fundadora do Partido Comunista Alemão, e houve reações mistas de parte da liderança da Luftwaffe. O chefe da Luftwaffe, Hermann Göring, considerou-a vital para a campanha geral contra os soviéticos, mesmo que apenas para fins de propaganda e prestígio. O chefe do 8º Fliegerkorps da Luftwaffe, General Richthofen, apreciava a ideia de bombardear Moscou, acreditando que o terror que tais ataques instalaria levaria ao colapso do regime de Stalin, apesar do fato de que noções semelhantes não conseguiram obter sucesso contra os britânicos no ano anterior. No entanto, o marechal de campo general Albert Kesselring era mais cético quanto ao sucesso do plano. Ele sabia que as frotas de bombardeiros da Luftwaffe estavam bastante dispersas, realizando operações táticas em apoio ao exército, ajudando a manter o avanço da Wehrmacht para o leste. Portanto, ele questionou a validade das incursões neste ponto da campanha, dado que isso desviaria os bombardeiros desta tarefa vital, e apontou que a frota de bombardeiros da Luftwaffe não era adequada para uma campanha de bombardeio estratégico de longo alcance. Ele também expressou preocupações sobre o que poderia acontecer com seus homens se fossem abatidos e capturados por cidadãos soviéticos enfurecidos. Hitler, contudo, não se abalou, e em 21 de julho de 1940, as tripulações de uma força de 127 bombardeiros da Luftwaffe foram avisadas sobre seus alvos para a incursão noturna. Sem bases de bombardeiros próximas às linhas de frente, os bombardeiros bimotores alemães teriam que voar de aeródromos tão a oeste quanto a Polônia ocupada e até mesmo a Prússia Oriental, o que limitava severamente sua carga de bombas, com algumas aeronaves mal conseguindo carregar
453,592 kg de munição. Por volta das 21 horas de Moscou, bombardeiros alemães se formaram sobre a Polônia e seguiram para o leste rumo a Moscou. Às 21 horas e 10 minutos de Moscou, as sirenes de ataque aéreo soaram e as armas antiaéreas foram armadas e apontadas para o céu. As primeiras aeronaves alemãs sobre a cidade eram Heinkel Hi-111S, que começaram a soltar bombas de flash fotográfico e incendiárias, que iluminaram os alvos para as ondas de bombardeiros que estavam por vir. A incursão alemã encontrou uma resistência mais forte do que a esperada, mas os artilheiros antiaéreos estavam mal coordenados, o que significa que, mesmo quando as tripulações de bombardeiros alemães encontravam suas aeronaves iluminadas por holofotes, muitas vezes eram deixadas completamente sem desafios. Quando o ataque terminou, mais de 1.000 incêndios haviam sido iniciados por toda a cidade, causando uma grande perturbação, enquanto uma única bomba acertou diretamente o Kremlin. Mas, incrivelmente, o fusível falhou e não explodiu. Seja involuntariamente no caos dos eventos da noite, ou deliberadamente para evitar represálias de Stalin, os comandantes dos artilheiros antiaéreos fizeram alegações extremamente exageradas sobre quantos bombardeiros alemães eles haviam derrubado. Na realidade, apenas 2 aviões alemães foram perdidos durante a missão, levando os alemães a declararem a incursão um sucesso, e mais seguiriam nos próximos dias. Apesar dos danos causados na incursão terem sido rapidamente reparados, Stalin ficou indignado com o ataque alemão e exigiu que os cidadãos da própria capital de Hitler, Berlim, fossem punidos por isso. Isso, ele acreditava, ajudaria a moderar a crescente raiva e medo que se espalhavam entre a população de Moscou. Agora eles estavam sob ataque aéreo direto. Os próprios comandantes aéreos de Stalin estavam menos do que entusiasmados em assumir essa nova tarefa. Embora eles não ousassem desobedecer ao ditador soviético, se Stalin mandava você fazer algo, você fazia. O problema era que Berlim estava ainda mais longe dos aeródromos soviéticos do que Moscou estava para a frota de bombardeiros alemães na Polônia. Como a Luftwaffe alemã, a Força Aérea Soviética, a Wojenno-Wozdушные Sily, era predominantemente voltada para operações táticas em apoio ao Exército Vermelho, e era composta principalmente por aviões de médio alcance com 2 motores. No entanto, eles possuíam um punhado de tipos de longo alcance e um bombardeiro de longo alcance com 4 motores, que possivelmente poderia entregar a retaliação que Stalin exigia. O 8 deveria ter sido a espinha dorsal de uma nova força de bombardeiros estratégicos de 4 motores, mas no final, apenas 93 exemplares seriam construídos a uma taxa ridiculamente lenta ao longo de 8 anos. Ironicamente, foi o próprio Stalin quem limitou o programa de bombardeiros estratégicos da União Soviética, pois antes do início da guerra, ele havia descartado o conceito como fantasioso, um sonho concebido por pensadores, enquanto o bombardeiro tático era um conceito comprovado em combate. Em 1940, o bombardeiro foi projetado para mostrar a capacidade da União Soviética de projetar poder aéreo em longas distâncias, mas na realidade, serviu principalmente como uma ferramenta de propaganda, enquanto operacionalmente era raramente usado para atacar algo que os bombardeiros táticos não poderiam. Alimentado por 4 motores de 1.500 cavalos de potência, tinha desempenho amplamente equivalente aos primeiros Avro Lancasters britânicos, embora apenas quando voava com uma carga de bombas significativamente menor. E isso sem mencionar que os motores eram atormentados por problemas de confiabilidade. Planos para a incursão retaliatória foram rapidamente formulados. Porém, a Wojenno-Wozdушные Sily não era a única ramificação soviética com bombardeiros de longo alcance. A Marinha Soviética também possuía tipos de longo alcance para atacar navios no Mar Báltico, e isso incluía o Ilyushin DB-3, que, com um alcance de combate de 2.256 km, poderia em teoria atacar Berlim a partir da costa da Estônia, uma localização que estava tecnicamente atrás das linhas alemãs quando comparada à situação na pátria. Assim, a Marinha e a Força Aérea começaram a estudar a viabilidade de tal ataque para satisfazer a demanda de Stalin. O primeiro grande obstáculo era que o único aeródromo na ilha, ao largo da costa da Estônia, era muito curto para bombardeiros, e por isso tinha que ser alongado o mais rápido possível. Então, os suprimentos necessários teriam que ser transportados por mar para apoiar os bombardeiros, uma perspectiva perigosa dada a ameaça de uma vasta gama de minas que os alemães haviam colocado na região na tentativa de conter a frota soviética. Em 2 de agosto de 1941,
os DB-3Fs do 1º Regimento de Aviação de Minas e Torpedos da 80, a Brigada Aérea da Força Aérea da Frota Báltica, decolaram de Leningrado para testar a nova pista, totalmente carregados. Ao aterrissar, as tripulações dos bombardeiros logo começaram a aprender a rota de ida e volta para Berlim. Toda a operação foi conduzida sob o mais estrito sigilo, o tipo que apenas a União Soviética poderia possivelmente impor. Então, finalmente, em 7 de agosto de 1941, os pilotos navais soviéticos estavam prontos para contra-atacar Berlim. Às 2100 horas, os DB-3Fs começaram a decolar e entrar no céu noturno. No total, 13 aeronaves partiram para Berlim, formando 3 grupos. Operando nos extremos do alcance da aeronave, eles tiveram que voar pela rota mais curta possível, e isso os levou sobre os portos bálticos alemães de Stettin e Schweine-Osten, antes de seguir direto para Berlim. Operando em total silêncio de rádio, o voo foi nada menos que árduo para as tripulações dos bombardeiros, que tiveram que voar significativamente mais alto do que estavam acostumados para escapar da detecção. Caminho pelas luzes alemãs. Os DB-3Fs não eram idealmente adequados para voos em altitudes tão elevadas, e as tripulações tiveram que lidar com temperaturas amargas, que caíam para abaixo de 35 graus Fahrenheit, com nada além de suas roupas de voo para mantê-los aquecidos. E eles lutavam constantemente contra a geada e o gelo acumulando nas janelas e até mesmo nos instrumentos no cockpit. Cruzando o leste da Alemanha, a formação foi eventualmente avistada por observadores alemães, mas a ideia de que os soviéticos estavam lançando um ataque aéreo tão a oeste era tão impensável que os comandantes alemães assumiram que eram aviões da Luftwaffe retornando de uma operação. Alguns tentaram sinalizar os bombardeiros soviéticos com lâmpadas, pensando serem Henkels perdidos. Foi após 100 horas que os aviões soviéticos se aproximaram de Berlim. As tripulações dos bombardeiros relataram posteriormente inúmeras luzes de rua iluminando a grande cidade abaixo, o que os ajudou a encontrar seu ponto de mira, o centro industrial da cidade. Evidentemente, os alemães foram totalmente surpreendidos, e às 130 horas os bombardeiros começaram a descarregar suas cargas leves antes de voltar rapidamente para casa. As detonações das bombas rapidamente acordaram a cidade para o perigo, e o céu logo se encheu de explosões de granadas antiaéreas, mas sem sucesso, pois os aviões soviéticos já estavam escapando para o leste. Quebrando o silêncio do rádio, o operador de rádio Vasily Kretenko transmitiu as famosas palavras patrióticas: "Meu lugar é Berlim. A tarefa foi concluída. Estamos retornando à base." 1 a 1, nas 15 todos os 15 DB-3Fs começaram a voltar para casa, seus tanques de combustível quase tão vazios quanto seus compartimentos de bombas. A notícia do ataque bem-sucedido se espalhou rapidamente devido à eficiente máquina de propaganda soviética, elevando os ânimos soviéticos após meses de derramamento de sangue e retirada amarga. Apesar do fato de o bombardeio ter causado danos insignificantes, após ver o impacto que teve em seu povo, Stalin exigiu mais do que ele chamou de ataques de moral para manter o povo soviético desafiador contra os nazistas e inspirá-los a resistir até o último suspiro. Contrastando, em Berlim, a liderança alemã inicialmente se recusou a acreditar que bombardeiros soviéticos poderiam atingir sua cidade, horrorizada com a ideia, e culpou o ataque aos britânicos, que já haviam atacado a cidade diversas vezes desde agosto de 1940. Chegou ao ponto de o centro de transmissão britânico enfatizar que a Real Força Aérea não havia realizado o ataque para fazer o comando alemão finalmente aceitar o fato de que haviam sido pegos de surpresa pelos soviéticos, um povo que consideravam inferior a eles mesmos. Na noite seguinte, sem demora, os DB-3Fs voltaram a Berlim para repetir o ato, desta vez com o apoio de mais aeronaves VVS, enquanto os bombardeiros 8 preparavam-se para sua primeira missão contra a capital nazista. Sob o comando do 432 Regimento de Bombardeiros Pesados, a Unidade 8 era formada por pilotos experientes em voos de longa distância de toda a União Soviética. Independentemente da origem, incluindo vários pilotos da Aeroflot, a Companhia Aérea Estatal Soviética. A missão seria comandada pelo Major-General Vodopinov, um herói da União Soviética. Vodopinov planejou voar de sua base em Pachinko, fora de Leningrado,
ao redor das costas da Estônia e Letônia, e então atravessar o Báltico até Berlim. Este roteiro, ele raciocinou, dava-lhes a melhor chance de evitar a interceptação pelos caças noturnos da Luftwaffe, que agora estavam à caça. Para as tripulações de bombardeiros soviéticos, significava voar 2.701,4 quilômetros até o alvo, só sendo possível com uma velocidade de cruzeiro reduzida para 283,4 km por hora para economizar combustível. Como era prática comum para missões de bombardeio de longo alcance dessa natureza, Vodopunov solicitou que tivessem um alvo secundário para bombardear, se não conseguissem alcançar ou localizar Berlim. Stalin inicialmente se irritou com isso antes de autorizá-lo a bombardear Stettin se esse fosse o caso. No entanto, Stalin reiterou que Vorobianov e seus homens devem chegar a Berlim, e foi dito de tal maneira a implicar que qualquer outra coisa não seria tolerada. Decolando ao anoitecer, em 11 de agosto de 1940, o voo de 14 PE-8s se juntaria aos DB-3Fs, fazendo outro ataque a Berlim, bem como uma força de bombardeiros médios, de longo alcance de 2 motores, da Wojenno-Vozdушny Sily. Logo desde o início da operação, os PE-8s pareciam amaldiçoados com o infortúnio. Quando os bombardeiros totalmente abastecidos começaram a decolar, um PE-8 sofreu a perda de 2 motores na mesma asa, fazendo com que a aeronave se inclinasse para o lado e caísse, matando todos os 11 homens a bordo. Rumo ao Mar Báltico, os bombardeiros tornaram-se alvos de um voo de caças russos Mi-16, desconhecidos dos bombardeiros de 4 motores e confundindo-os com alemães, embora, felizmente, sem perdas. Então, os artilheiros antiaéreos soviéticos abriram fogo contra eles, derrubando um PE-8 e o fazendo cair no Mar de Talon. Os bombardeiros soviéticos ainda não haviam entrado em território inimigo e já haviam perdido 2 dos pesados de 4 motores. Em seguida, outro PE-8 sofreu um incêndio no motor sobre a Polônia, que a tripulação conseguiu extinguir, mas com apenas 3 motores, começou a ficar para trás dos outros. E então seu piloto optou por bombardear o alvo secundário de Stettin, com a aeronave perdendo outro motor no caminho. Apesar de ter apenas 2 motores, o agora consideravelmente mais leve, PE-8 conseguiu voltar para casa, pousando em segurança nos arredores de Leningrado. Os PE-8s restantes continuaram. A má sorte ainda parecia acompanhá-los, pois apenas 12 minutos de seus alvos, Vodopinov também sofreu a perda de um motor justo quando o fogo antiaéreo alemão começou a iluminar o céu. Lutando com os controles, ele prosseguiu com sua tripulação até alcançarem seu ponto de mira e lançarem suas 4.000 kg de bombas na cidade abaixo. Livre do fardo de carregar esse peso, o avião tornou-se mais responsivo e ele virou para escapar das defesas da cidade. No entanto, eles não saíram ilesos, pois estilhaços das conchas antiaéreas explodindo haviam atingido o bombardeiro e perfurado o tanque de combustível. Percebendo que não tinha mais o combustível necessário para voar a rota planejada para casa, ele ordenou ao seu navegador que os colocasse na rota mais direta possível de volta a Leningrado, voando sobre centenas de milhas de território ocupado pelos alemães, patrulhado por caças noturnos alemães em busca de vingança. Felizmente, eles conseguiram evitar a interceptação. Lutando contra o mau tempo, que atrapalhava ainda mais o progresso de seu bombardeiro, o navegador de Vodopunov informou que estavam a menos de 30 minutos de sua base, quando todos os 4 motores, agora sem combustível, desligaram. Vodopunov conseguiu fazer um pouso forçado em uma área arborizada, pouco antes das linhas de frente. E ele e seus 10 camaradas conseguiram sair de seu bombardeiro abatido de volta para as forças soviéticas. Outros PE-8s também se encontraram com pouco combustível durante o voo de volta para casa, 3 fazendo pousos forçados antes de Pushchenko, enquanto um pousou em um pedaço plano de terra perto de uma fábrica de tratores, onde a tripulação usou baldes para reabastecer os motores a diesel de sua aeronave antes de decolar novamente para completar sua jornada de volta para casa. Um PE-8 se perdeu e acabou voando sobre a Finlândia, onde foi abatido, matando todos, exceto 2 da tripulação que conseguiram se ejetar e foram feitos prisioneiros. No total, apenas 4 PE-8s completaram a missão conforme planejado. As forças soviéticas enfrentaram dificuldades naquela noite, lutando para decolar com carga total de bombas de uma pista não pavimentada. Dos bombardeiros de 2 motores, apenas 3 decolaram para o ataque. 2 foram abatidos por engano pelas defesas aéreas soviéticas no retorno da missão. O terceiro desapareceu na escuridão. Apesar disso, a propaganda soviética elogiava os bombardeios.
Voropianov foi convocado para Moscou para se encontrar com Stalin e responder pelo desempenho insatisfatório de suas tripulações. Cansado e frustrado, seu tom não era tão moderado quanto a maioria dos que se encontravam diante do ditador comunista, e ele começou a detalhar o que tinha dado errado. Simplificando, toda a noite havia sido uma demonstração da imaturidade das capacidades de longo alcance da Voyeno-Vozdushnie Sili. Voropianov destacou como o sigilo da missão levou as defesas aéreas soviéticas a serem uma ameaça tão grande para eles quanto os alemães, já que ninguém mais sabia que eles iriam voar naquela noite. Ele também disse a eles que se radiofaróis tivessem sido instalados em Pachinko para os bombardeiros seguirem para casa, mais aeronaves teriam retornado, mas em vez disso, o combustível foi desperdiçado pelas tripulações que se atrapalhavam na escuridão tentando se localizar. Por fim, no entanto, ele foi mais crítico com os motores diesel ACH-30B usados no PE-8 que se mostraram tão pouco confiáveis que ele insinuou que era quase criminoso enviar homens para o ar com eles. Ele teria dito a Stalin que estava pronto para arrancá-los dos PE-8s com os dentes. Uma declaração corajosa, já que Stalin havia sido um dos apoiadores do motor durante o desenvolvimento do bombardeiro. Apesar de sua reputação de se livrar daqueles que pareciam criticá-lo, Stalin parecia disposto a ouvir Vodopunov. E com o regimento de bombardeiros pesados fora de serviço após suas perdas, começou-se a trabalhar na busca de um motor de substituição adequado, com os engenheiros soviéticos optando pelo AM-30 e 5AV-12, que estava em produção para os caças MiG-1 e MiG-3. Alguns PE-8s já haviam sido testados com os motores, mas agora isso se tornaria o padrão. O AM-30 e 5A de 1.350 cavalos de potência oferecia um desempenho marginalmente reduzido, incluindo alcance, mas oferecia uma confiabilidade muito maior, e no final de 1941, todos os PE-8s haviam sido convertidos para voar com eles, antes que a aeronave fosse reengenhada novamente em 1942, desta vez sendo equipada com novos motores radiais. A confiança no P-8 foi abalada após 11 de agosto, e eles realizariam apenas mais um ataque contra a Alemanha em 1941. Embora sua missão fosse menos ambiciosa, sendo a cidade alemã de Königsberg e envolvendo apenas 3 aeronaves, todas retornaram para casa em segurança. Enquanto isso, os DB-3Fs prosseguiram com sua campanha, mas um Hitler irado exigiu a ilha. A base que eles usavam foi capturada para impedir seu uso soviético no bombardeio da Alemanha. A última das 10 incursões de Stalin ocorreu na noite de 4 de setembro, após a qual os soviéticos abandonaram a ilha devido a um ataque alemão iminente. Com a situação em Moscou se tornando mais perigosa em 1941, a defesa da cidade se tornou prioridade sobre a campanha de bombardeio na Alemanha. Felizmente para os soviéticos, a cidade foi poupada da ocupação alemã. E, à medida que a maré começou a mudar no ano seguinte, as operações contra Berlim e outras cidades alemãs foram retomadas, embora como uma fração das que estavam sendo conduzidas pelos aliados ocidentais. De todas as bombas lançadas na capital nazista durante a guerra, as aeronaves soviéticas foram responsáveis por menos de 1% do total. Stalin logo voltou a acreditar que os bombardeiros táticos eram de suma importância para vencer a guerra e considerava as caras frotas de bombardeiros estratégicos como desnecessariamente dispendiosas no grande esquema das coisas. O desenvolvimento do PE-8 e de outros bombardeiros pesados de longo alcance praticamente parou, enquanto os aliados ocidentais começaram a trabalhar em tipos ainda maiores e melhores, culminando no último bombardeiro estratégico da Segunda Guerra Mundial, o Boeing B-20 e 9 Superfortress. A falta de investimento em bombardeiros estratégicos prejudicou Stalin, pois após a Segunda Guerra e início da Guerra Fria, ele demandou que seus engenheiros produzissem bombardeiros de longo alcance para ameaçar as potências ocidentais. Essa exigência só aumentou em importância com a implementação do programa de bomba atômica soviético, mas os engenheiros soviéticos estavam cerca de 4 anos atrás de seus homólogos ocidentais, e, portanto, no interim, foram forçados a simplesmente copiar o B-20 e 9 produzindo o Tupolev Tu-4. Esta estrutura era uma cópia tão próxima que alguns dos primeiros exemplos ainda tinham Boeing impresso nos controles. E aí você tem a história da ofensiva de bombardeiros de Stalin contra Berlim. Por favor, deixe um comentário abaixo com seus próprios pensamentos e reações, e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez.